OpenBSD may be your family's only line of defense. OpenBSD may be your family's only line of defense. Only line of tornar o OpenBSD inicializável pelo disco USB, ou seja, o pendrive mais comumente conhecido. Então algumas pessoas às vezes querem baixar o ponto ISO, né? Aí vai gravar um CD ou um DVD, mas aí às vezes tem um custo-benefício, digamos assim, um desperdício, né? Porque hoje em dia já não é mais nada mais DVD e nem CD, mas pendrive mesmo para a pessoa fazer instalações. O CD, no caso, você pode usar o comando CD Record. Eu vou deixar os comandos todos na postagem do blog, que o link vai ficar na descrição desse vídeo. Mas você também pode utilizar o comando Grow ISO FS. Se bem que o Grow ISO FS você vai utilizar para gravar DVDs, e aí vai ser um desperdício gigante, até porque as mídias de instalação do OpenBSD variam ali em torno de 400 a 500 MB no máximo. Nesse caso, se for uma mídia física, terá que ser, no caso aí, um CD Record. O mais aconselhável é você utilizar o pendrive. Aqui na página do OpenBSD, você tem aqui em Downloads, você tem todas as opções, olha lá, o install.fs. Nesse caso, estamos na versão 65, então esse XX aqui significa 65, né? No caso, 6.5 da versão do OpenBSD. Você tem o mini root, tem o install ISO aqui, mas para CD e DVD, como eu disse, não é FS, né? No caso aí, .ISO. Tem o CD.ISO, né? E também tem o floppy, que é praticamente inexistente. Quase ninguém utiliza disquete hoje em dia, né? Nem algumas pessoas novas aí nunca viu isso na vida, né? Então vamos lá. Então nesse caso aqui a gente vai ter que baixar um install 65fs. Se você clicar com o botão direito aqui e copiar o link, você pode usar o wget, como foi dito lá no vídeo do wget, tá? Para você fazer o download. Após o download é interessante você fazer uma hash. Então para você copiar, você vai usar o comando sudo, ou se você estiver no root, você não precisa. O comando é o dd, o if input file, install ISO, install FS, não ISO, o FS, tá? Então você tem que baixar o FS do site do OpenBSD. Para o output file, OF, igual a /dev /sdb, nem 1, nem 2, nem 3, sdb. Se você quiser para acompanhar aqui, ele vai fazer a cópia, né, de bit a bit, só que ele não vai mostrar o progresso. Se você quiser mostrar status igual a progress, tá? Enter. Coloca a sua senha, ele vai começar lá. Começou a cópia lá, vamos aguardar, vai demorar um pouquinho aí, enquanto isso eu vou pausando. Quando estiver pronto a gente vai terminar para ver se houve a cópia e os sistemas de arquivos foram criados da maneira que eu disse anteriormente. A cópia já foi executada com sucesso, já foi efetuada, né, com sucesso. Então se a gente der agora o nosso LSB, clicar agora lá, ó, veja que ele criou as duas partições, df-h. Né? Vamos montar o sistema, clicar aqui, ó, não tem nada, tá? Mas se a gente o df-h, veja que ele montou lá tudo certinho pra gente, tá? Então você vê que ele criou o... Dá um reset aqui para ficar mais fácil de você ver, né? LSB, LK, tá? Veja só, ele criou uma partição de boot. Se a gente desmontar, vou desmontar esse negócio aqui, tá? Desmontando vai ficar mais fácil, que a gente não vai ter essa informação aí. Então, ele criou a partição de boot, desmontei por lá, não era para ter feito isso. Vamos aqui mesmo, né? Então, ele criou uma partição de boot, né? Copiou, que já está lá no .fs, e a partição também do root, do caso do OpenBSD, ou seja, a gente vai conseguir bootar normalmente por esse pendrive agora. É bem fácil se você der o boot no seu pendrive agora do OpenBSD, é bom você destacar, no seu computador, você vai conseguir normalmente fazer a instalação. Nos próximos vídeos a gente vai mostrar como você fazer a instalação via pendrive. A gente vai simular algumas coisas bem interessantes, entre outros vídeos bem interessantes sobre o OpenBSD para solucionar todas as dúvidas possíveis. Como inicializar pelo disco USB ou pendrive no VirtualBox no Linux, ou seja, parece que é uma tarefa tão simples, às vezes as pessoas se passam, mas você precisa de algumas manobras para fazer funcionar. Lembrando que para isso acontecer, você precisa que a sua BIOS esteja desabilitada a opção Fast BIOS que fica lá na aba Advanced. Ou seja, você vai lá e coloca em Disable ou desabilitado se estiver em português, tá? Senão não vai funcionar. E também a ordem de boot, o pendrive tem que estar entre as opções da ordem de boot, porque a máquina virtual ela virtualiza aquilo que sua máquina já tem. Após isso aí a gente vai executar alguns comandos aqui
e vai conseguir dar o boot por um pendrive. Vou abrir aqui o terminal e a gente já viu no vídeo que a gente tem o comando dfh para a gente ver se tem, quais dispositivos estão conectados, ou lsbrdk. Nesse caso, nenhum dispositivo USB está conectado, então eu preciso conectar o meu pendrive. Eu vou conectar ele agora fisicamente, tá bom? Conectei. Se eu rodar agora o comando lsbrdk, ele já mostra aqui que tem um OpenBSD, que o OpenBSD a gente já copiou o sistema de arquivos, né? Tornou ele inicializável, então ele criou a partição 1 de boot e aqui a partição SDB4 de root do OpenBSD, né? Que está formatada em OpenBSD. Só que na coluna Mount Point, o ponto de montagem, ele não está montado. Se a gente for aqui, a gente vê que ele aparece, mas a gente pode montar. Então eu vou clicar nele, já montei. Se eu vier aqui agora, ó, lsbldk, você vê que ele está montado agora lá em /run, /media, /marcos e um código lá. Se a gente abrir o VirtualBox, que a gente não vai abrir agora, a gente não vai conseguir ainda dar boot por ele, que a gente precisa criar um disco virtual USB desse dispositivo que eu tenho. Como que você faz isso? Eu já deixei aqui um arquivo chamado comando.txt, que vai ter o comando. Eu vou deixar esse comando na descrição, no link que vai ficar na postagem do blog, e esse link vai estar na descrição desse vídeo, tá? Para vocês copiarem. Então você vai usar isso aqui, esse comando. Lembrando que o VBox tem aqui a capitalização do V, do B e do M, tem que existir. Internal Commands, create HAL VMDK, ou VMDK, traço HAL disk. Aí você passa aqui o dispositivo, você vê que não tem a partição, né? Não é SDB1 ou SDB4, é somente o dispositivo, traço file name, qual é o nome do arquivo. E o USB aqui eu posso criar o nome que eu quiser, poderia ser usb.vmdk ou qualquer outro nome. Até mesmo direcionar para um diretório que eu quisesse, por exemplo. Muita gente às vezes faz no /opt, né? Só que o /opt ele é um diretório que tem que ter permissão de root. Aí se você for abrir o VirtualBox, você vai ter que abrir o VirtualBox com root. Isso aí não é bem legal, então eu vou mostrar de maneira para que você consiga utilizar com o seu usuário normal, tá? Então vamos copiar esse comando aqui, ou usar o eval, mas nesse caso eu vou copiar, fica mais fácil, vou colar e vou rodar esse comando. Lógico que ele vai pedir aqui a minha senha, né? Vamos ver, ok. Hard Disk Access VMDK Firewall, o nome do arquivo, foi criado com sucesso. Se a gente vier aqui agora na minha pasta pessoal, que eu estou aqui na minha pasta pessoal, veja só lá, /marcos, você vê que já tem um arquivo. Ele está com X cadeado porque ele tem permissões, então a gente precisa mudar algumas permissões. Primeiro, o que a gente tem que fazer? Vou rodar o comando com sudo shawn, que altera o dono do arquivo. No caso, eu vou colocar para o usuário um user, que sou eu, Marcos, né? Se a gente der um echo aqui, ó, quem é o user? Echo user. Marcos, tá vendo? Algumas pessoas falam assim, mas se vai rodar o sudo, o user não vai ser o root? Não. Faça um teste, você vê que não vai acontecer isso. E aqui a gente passa o arquivo USB PDMK. Agora eu já sou o dono desse arquivo. Lembrando que você tem que conferir que você faz parte do grupo VBox Users e também do grupo Disks. Se você não faz parte, você vai ter que rodar sudo, nesse caso aqui eu já faço, tá? Sudo usermod -a -g, aí você vai colocar aí VBox -users e o seu nome é o nome do usuário que você quer que seja o dono, né? Que faça parte do grupo. Enter. Depois disso você vai ter que fazer a mesma coisa, só que com disks, né? Disks, ó, disk somente, tá? Enter. Só que aí você vai tentar e não vai conseguir. Obrigatoriamente, quando você rodar esses comandos usermod, você precisa reiniciar seu computador. Lembre-se disso, tá? Senão não vai funcionar. No meu caso aqui, eu já faço parte dos dois grupos. Antes mesmo de rodar esses comandos, eu só rodei para vocês verem. Então vamos lá, vou abrir aqui o VirtualBox e eu vou criar agora uma máquina virtual, novo. Nesse caso, como é o OpenBSD, né? OpenBSD, 64 bits mesmo. Vou definir aqui, você define do jeito que você quiser a quantidade de memória. Vou clicar em próximo. Nessa parte aqui, você não vai clicar em criar agora. Você vai marcar aqui, ó, utilizar um disco rígido virtual existente. Vai clicar nessa pastinha, vai navegar e vai encontrar aqui, ó, o seu USB virtual. E vai abrir ele, tá? Agora você clica em criar. Automaticamente, se você for em configurações, aqui em armazenamento, você vê que ele está aqui. Se você quisesse instalar, que isso vai ser o caso do outro vídeo, em um novo HD, você tinha que vir aqui, ó, adicionar disco rígido. Criar um novo disco rígido. Aí você iria criar um VDI próximo. Aí nesse caso aqui a gente vai colocar 20 GB, tá? Criar. Pronto, aí eu tenho dois.
Esse aqui a gente vai botar, e esse aqui a gente vai instalar o sistema, só dá OK, tá? Só para conferir aqui, geralmente em rede, eu sempre deixo em placa em modo bridge, tá? E agora a gente vai dar um iniciar aqui, tá? Aqui eu posso fechar. Iniciamos perfeitamente, olha lá. Ó. A gente iniciou pelo disco USB e não pelo disco rígido, apesar de o disco rígido pode estar aí. Vamos instalar o OpenBSD pelo pendrive ou disco USB. O procedimento é bem simples, é bem básico, então a gente vai tentar mostrar algumas coisas aqui. Vamos abrir o VirtualBox, que a gente já tinha feito nos vídeos anteriores, a gente criou essa máquina aqui, né? Em configurações você vê que tem um USB, que está nos vídeos anteriores que você pode consultar, e tem um disco rígido aqui, que no caso eu criei de 22,38 GB, tá? Você pode vir aqui, ó, por exemplo, e criar ainda mais um disco rígido, tá? Veja o vídeo anterior como a gente fez isso. E aqui em rede a gente colocou placa em modo bridge, tá? Então, feito isso aí, eu só vou inicializar aqui, igual a gente tem um vídeo lá da instalação do OpenBSD, sem pendrive, sem nada, que foi o primeiro vídeo que teve no canal sobre o OpenBSD. Mas ali surgiu várias dúvidas, né? Então, aí já está começando a dar o boot pelo pendrive, no caso, e a gente vai começar a instalação. Vou só mover o meu cabeção aqui para cima, porque ele vai ficar lá embaixo, pelo que eu já vi, né? Então fica mais fácil a gente deixar aqui, né? Então, a gente já viu no outro vídeo, a gente pode instalar com o install. O keyboard pode ser default, o nome eu vou escolher qualquer um, eu vou colocar aqui OpenBSD, tá? Um nome bem criativo. Configurar a interface, no caso M0 será do hospedeiro, Enter DHCP sim. Mais detalhes dessas perguntas, veja o outro vídeo de como instalar o OpenBSD e configurar. IPv6 não, network já está pronta. Meu domínio posso colocar qualquer nome aqui, vou colocar terminal root somente. Password para o root, vou colocar uma senha qualquer aqui, tá? SSHD yes, Xenon no aqui também, que eu não vou criar um usuário, já basta o root, que é só de teste, aqui também é no. Ele já pegou meu fuso horário América São Paulo, beleza. Nessa parte aqui ele pergunta para você, ó, qual disco que será o root do sistema? E ele selecionou o WD0. O WD0 pode ser que seja USB, tá? Se for USB, você vai corromper o seu disco USB e não vai conseguir mais dar o boot para ele e nem vai instalar o seu disco rígido. Então quer dizer que você tem dois discos aí. Um é o HD, né, que a gente criou lá no VirtualBox. No seu caso seria físico o seu HD. E o outro é o USB. Se você tiver dúvida, você dá um Ctrl C aqui, tá? E roda o comando fdisk e WD0, por exemplo. Se aparecer o conteúdo aqui, ó, na partição 3, né, aqui no A6, do tipo OpenBSD e aqui o de boot no F101, é que tem duas partições já. Esse aqui é o disco USB, o WD0. Se você fizer a mesma coisa no 1, você vai ver que não tem nem sistema de arquivos, ou seja, nem foi encontrado. Então, nesse caso, o root será o WD1, porque o WD0 é o USB. Para você retornar a instalação é install, tá? E aí várias informações já vão estar, ó, o nome já foi pego, OpenBSD, M0, DHCP, mas você ir dando um enter aqui só na parte, ó, já pegou o nome terminal root, tá vendo? Só na parte da senha do root que você tem que colocar novamente que ele não salva. Aqui yes, no também, no América São Paulo, beleza. Aí nessa parte aqui, ó, qual será não é o WD0, sim o WD1, que é o meu disco rígido, tá? Enter. Aí aqui ele mostra pra gente qual será o tipo de layout para o boot, né? Você vai escolher MBR ou GPT. Nesse caso eu vou deixar como role mesmo, tá? O OpenBSD mesmo, como ele utilizou. Auto layout. Algumas pessoas, essa dúvida será solucionada num próximo vídeo, tá? Que eu vou mostrar a vocês, porque o OpenBSD ele é um sistema para servidores. Servidores geralmente separa todos os diretórios do sistema em partições diferentes, né? /tmp, /var, porque se der um problema no servidor, basta você recuperar somente aquela partição. Nem discos para desktop, para usuário final, no caso aqui para gente, usuário usar em máquina doméstica, você não precisa separar várias partições assim. Então no próximo vídeo eu vou te mostrar como você só instalar igual o Linux, a swap e, no caso, o root, tá? Mas nesse vídeo não, para a gente não confundir, atropelar informações aí. Aqui eu vou colocar auto layout para ele criar todas essas partições, infelizmente. Mas no próximo vídeo a gente vai mostrar isso aí legal, tá? Auto layout, ele vai criar essas partições tudo aí, A, B, C, D, E, até a letra K, né? Q no caso. Mas a gente poderia criar só duas partições se a gente quisesse. Está pronto? Sim, está pronto. Yes. Onde está localizados os arquivos de instalação?
Ele selecionou o CD0, mas a gente sabe que não tá. A gente não está usando ponto ISO, nem está com CD, nem DVD. A gente está com USB. Então é disk, essa opção aqui, ó. Não é CD0 nem HTTP, que não é o mini install. É o disk, que é o USB. É mais conhecido como disk, tá? Ela está montada, você não sabe. Se você dá Ctrl C para você verificar, você vai perder tempo. Então se você der no, automaticamente ele vai montar. Quando ele voltar para essa parte, você já pode dar yes, porque ele já montou, já está montado isso aí. Onde contém? Agora contém na WD0. Onde contém a instalação está na WD0, que é USB. Onde você vai instalar, no caso A, só está repetindo, onde está o caminho. No caso, aqui é automático, né? Enter, pronto. Aqui você sabe que, pronto, você já conseguiu fazer a instalação praticamente dita. O resto, o passo a passo, está lá no outro vídeo, como você instalar, terminar a instalação. Aqui basta você dar done. Nessa parte aqui você tem que colocar yes, porque senão ele aborta a instalação, né? Não foi verificado o SHA-256 durante, mas a gente fez a hash antes. Yes, aí ele começa a instalar o OpenBSD. Essa parte daí para frente é a mesma coisa. Não tem muito segredo a partir daí, porque a gente já tem outro vídeo. No próximo vídeo, eu acredito que a gente vai fazer uma instalação dual boot junto com o Linux. Como que você, além de ser dual boot, como que você coloca o OpenBSD somente numa partição, não em auto layout, né, em várias partições ali. Para isso a gente tem que configurar ali a MBR ou o GPT do jeito que a gente deseja. Enquanto ele vai instalando aí, eu vou finalizando e até a próxima. Valeu, um forte abraço, até mais.